Guerra. Bem, então vamos continuar a análise do episódio 114, como eu falei lá no meu vídeo anterior. Então eu vou começar da parte que eu iria parar lá no outro vídeo, que seria o... Perguntaram ao Dalai Lama. Momento hater da semana. Gente, eu tentei evitar, mas não rolou, não tem como. Eu acho que o pessoal se amarra nesse momento hater. Mas eu tenho a sensação de que sempre que rola momento hater, alguém deve ficar muito chateado comigo. Mas, gente, é na zoeira, valeu? É porque fogo, gente, sempre que acontece qualquer coisa em Dragon Ball, sempre vai ter muito mimimi dizendo que essa coisa é incoerente e tal. E quando se trata de Caulifiqueira, então o pessoal cai em cima mesmo, ainda mais agora com a fusão das duas, né? Então, gente, só vamos começar do básico, lá pra trás mesmo, beleza? Pra começar, vamos falar dos brincos Potara, a arma secreta dos Kaioshins que é capaz de unir dois seres diferentes e expandir totalmente os seus poderes. Parece que muita gente se esqueceu ou sequer sabe que os brincos Potara e a sua fusão são uma coisa completamente overpower até dentro do universo de Dragon Ball. Ou só aceitam quando se fala do Goku e do Vegeta usando essa porra aí dessa técnica, né? Porque os dois, enfim, os dois podem tudo. Enfim, gente, desde a saga de Buu, vimos que Goten e Trunks, mesmo como Super Saiyajins, não teriam a menor chance contra Buu. Mas só foi os dois guris se fundirem, ó, isso com a fusão da dança, que ainda é diferente da fusão Potara. Eles conseguiram, gente, bater de frente com o Super Buu, que no próprio mangá, gente, Goku e Vegeta dizem que não eram capazes de vencê-lo. E todo mundo sabe, gente, que o Super Buu era muito mais poderoso que o Buu Gordo. E esse Buu Gordo que nem o Vegeta foi capaz de vencê-lo. Então, temos o Gotenks, que é um personagem fruto de uma fusão, que como Super Saiyajin 3 era mais forte que o Super Buu, ou seja, um personagem mais poderoso até mesmo
mesmo que o Goku e Vegeta daquela época da saga de Buu. E depois tivemos o uso dos brincos por Goku e Vegeta, resultando em Vegito, que fez o Buu de gato e sapato. E só pra relembrar, esse nem era o Super Buu, mas sim o Buu com Piccolo, Goten, Trunks e o próprio Gohan com todo o seu poder liberado absorvidos. Enfim, Goku e Vegeta na forma base, que eram insetos, até mesmo perto da transformação mais bananada de Buu. Quando eles se fundem, fazem até o Buu mais poderoso virar um saco de pancadas qualquer. E isso, né, gente, na forma Super Saiyajin. E esse Vegito não foi arranhado, gente, em momento algum. Brincou com esse Buu mais forte e fez ele perder a linha de tanto que apanhou. Gente, a fusão Vegito humilhou o Buu mais poderoso de todos. Até mesmo quando virou uma bala de café. Uma fucking bala de café. Ou bombom, dependendo aí da dublagem que você assistiu. Então, gente, desde a saga de Buu, que as fusões eram muito insanas. E aí que tá, gente, mesmo com a insanidade de poder que as fusões proporcionam, o nível dos personagens ainda evoluiu. Nós vimos o treinamento de Goku e Vegeta todo focado no fortalecimento das suas formas bases. E tem um ponto muito importante no desenvolvimento dos personagens, olha. Nós vimos até mesmo o Vegeta na forma base encarando sem muitos problemas um Gotenks, que há pouco tempo atrás, gente, tinha rivalizado com o Super Buu, lembram que eu falei? O mesmo Buu que na época colocou o Vegeta e o Goku no bolso de tão poderoso que eram. Confuso, né? Bem, independente se eles estivessem como Super Saiyajins ou no seu nível máximo de força. E é isso que a galera não consegue perceber. Os personagens no Super estão, ó, muito mais evoluídos em força. Estão muito mais poderosos, gente. E obviamente, né, para que a história traga algum desafio para os personagens, nós tivemos a expansão dos universos e a introdução de novos personagens. E se vocês não lembram, o Kiabe na forma base tinha um poder que emparelhava o de Vegeta também na forma base. E isso foi mais ou menos na mesma época em que o Vegeta Amoeba na forma base deu uma surra no Gotenks. E quando o Kiabe recrutou Caulifla e Quero, ficou evidente, gente, que as meninas eram mais poderosas do que ele. Ou seja, gente, se formos comparar, as próprias meninas eram mais poderosas até do que o Gotenks, que rivalizou com o Buu e que um dia fez o Goku e o Vegeta parecerem um lixo, né? Então, por mais que o Goku e o Vegeta, ao longo dessas batalhas tão difíceis, estejam logicamente mais fortes no Torneio do Poder, essas personagens foram apresentadas justamente no ponto do Torneio do Poder. E eu, sinceramente, não vejo problema nenhum delas serem tão poderosos. O que tem que ser considerado, gente, é que o Caulifla e Quero são personagens que estão com um poder aí muito à frente ao Goku e Vegeta lá da época da saga de Buu. E não adianta, gente, vocês quererem apagar o potencial das meninas dizendo que não houve nenhum background que explicasse o quanto elas ficaram poderosas. Gente, vamos ser honestos, praticamente nenhum personagem de Dragon Ball passa aí por esse background, né? Quando o Rito apareceu, todo mundo vibrou com seu poder e ninguém aqui se perguntou como ele ficou tão forte nesses mais de 1000 anos de existência. E o Jiren, gente? O Jiren. Ninguém tem ideia de como que um cara que só medita pode ser tão poderoso a ponto de parar o Goku na forma God com apenas um fucking dedo. Então, gente, por que tanta discussão e tanta picuinha aí por causa das garotas? Eu sei sim que muita gente ainda não engoliu a forma como elas apareceram e se tornaram Super Saiyajins. Mas, gente, vamos tentar lembrar que as transformações não são indicativos da evolução das forças dos personagens. O próprio Rito, gente, reclamou de que não era capaz de se transformar, mas sim de evoluir e se aperfeiçoar em combate. E, aliás, foi isso que ele fez na luta contra Goku. E eu não vi ninguém reclamando disso. A Quero e a Caulifla não são personagens fracos, elas só não tinham conhecimento dessa transformação. Assim como Goku e Vegeta evoluíram suas formas base, gente. Suas formas bases a ponto de superar até mesmo o Super Saiyajin 3 numa fusão. No caso, gente, o Gotenks. Então, gente, eu não sei por que tanta gente fica apegado a essa ideia das transformações como se elas fossem um atributo de poder fixo. Como se, sei lá, fulano tivesse 10 de poder de luta na forma base e virando Super Saiyajin fosse pra 10 milhões. E que qualquer um que virasse Super Saiyajin, independente de ter 10, 100 mil na forma base, quando alcançasse transformações, passaria também a 10 milhões. E esse é o problema de tudo, gente. Não existe essa porra aí de valores fixos. Não existe essa coisa de que qualquer Super Saiyajin 3 jamais pudesse ser derrotado por algum Super Saiyajin 2, por exemplo. Se fosse assim, o Vegeta jamais
venceria Gotenks e Super Saiyajin 3, né? Porque, né? A não ser que ele usasse o God ou o Blue. Mas isso não tem o menor sentido, né, gente? Então, gente, se temos duas personagens que nesse ponto da história conseguiram acompanhar Goku, seja ele na forma base, Super Saiyajin 1, 2, que inclusive o Goku, que ainda está relativamente prejudicado depois da batalha contra Jiren, sendo que uma delas, a Kiro, tem uma transformação exclusiva, que ainda conseguia dar um caldo para um God. Cansado, né? Enfim, gente, com tudo isso aí, vocês ainda conseguem achar forçado que uma fusão entre essas duas personagens consiga aí ter poderes que aparentemente superam o Super Saiyajin God. E, gente, não adianta justificar tentando enfiar o Beerus na história. Tentando aí dizer que, sendo assim, Kéfera ou Vegito da saga de Buu poderiam vencê-lo. Porque isso, gente, é uma embaralhada de informações que não procedem. O próprio Beerus meteu a porrada no Goku God, que foi só um entretenimento aí pra ele. O Beerus, gente, voltou pra casa sem nenhum arranhão sequer. Então essa comparação nem faz sentido, porque o God aparentemente nem intimida Beerus em nada. E se a gente ainda for pro mangá, mesmo separando anime do anime, mangá do mangá, a gente vê que nem o Blue, totalmente dominado, dá dentro com o Beerus. Enfim, então não faz nem sentido usar a Kéfera comparando com o Beerus, se o mesmo tá lá tranquilão na dele, com essas relações aí de poder. Nem o Rito, que rivalizou com o Kaioken Blue de Goku, assustou o Champa no fim das contas, né? A questão é que esses personagens, gente, estão bem distantes de deuses como o Champa e Beerus. Então, tentar trazê-los pra discussão nem faz sentido. Ao menos não com as transformações que estão sendo discutidas. Então, se até na saga de Buu, a fusão de Vegito como Super Saiyajin, veja bem, Super Saiyajin, estava muito acima de Goku Super Saiyajin 3, e fez o Buu, que havia absorvido geral, parecer um babaca. Por que diabos essa implicância com a Kéfera base batendo num Goku God todo fudido? E, gente, esse Buu ainda tinha o Gohan mais poderoso da história absorvido. Um Gohan que solava fácil o próprio Super Saiyajin 3 de Gotenks e de Goku. Então, gente, o nível do Vegito, até mesmo na saga de Buu, era insano. Porque a fusão Potara é apelona pra caramba mesmo, não tem conversa. Kéfera não foi forçada. E a gente só teve 2 cenas delas e a gente nem sabe ainda o que vai acontecer daqui pra frente. Se você acha isso forçado, então todo o power-up dos brincos Potarás desde o início da série é forçado então, né? Então assim, gente, eu nem sei por que essa galera assiste um anime em que sempre rolou esses aumentos abruptos de poder. Mas só no Super parece que todo mundo baixou um matemático e acha que todos os personagens funcionam na base de cálculos científicos, ignorando, gente, a própria lógica já mostrada nas coisas na série. Nesse episódio, inclusive, a Vado já reforçou algo dito até pelo Gowasu em Dragon Ball Super. A fusão Potara não é uma soma, e sim uma potencialização. O aumento proporcionado pela fusão dos brincos é dezenas de vezes maior, gente, já que pra quem quer aí se basear em matemática. E isso nem é novidade, é só ver aí o nível do Vegito durante toda a franquia e o da Kéfera nesse próprio episódio. Aliás, só uma correçãozinha aqui. As legendas que dizem que a fusão aumentava meia dúzia ou uma dúzia das forças dos personagens estava errada, valeu? Enfim, gente, esse foi polêmico. Eu sei que muita gente vai discordar, vai dar dislike, mas enfim. Eu acho que o ideal é esperar o desfecho dessa luta entre Kéfera e Goku antes desse surto coletivo todo aí. Gente, e curiosamente, no mesmo dia que a Kéfera apareceu, fez 1 ano desde a última aparição do Vegito no Super. E cabe lembrar, né, do estrago que o Vegito fez com o Zamasu Gatai. Enfim, queiram ou não, Caulifla e Queiro nessa fase são personagens que destruiriam qualquer um lá na franquia Z. É só considerar que o elenco de Dragon Ball Super é muito mais forte e muito poderoso do que eles eram na saga de Buu. Muita merda, gente, muita mesmo aconteceu desde que o Goku lutou contra Beerus pela primeira vez. E é realmente surpreendente o quanto tantas pessoas ignoram que a maioria dos personagens que vem sendo apresentados no Super são muito mais poderosos do que qualquer coisa que a gente viu lá no Z. Por mais que as pessoas não curtam esses aumentos insanos de poder, isso sempre aconteceu na franquia. Esperar que um dos maiores desafios do Goku e dos seus amigos seja alguém tão insignificante quanto um Nappa é hoje em dia, não faz muito sentido em Dragon Ball, né? E olha, gente, mesmo com tudo isso, também tem uma série de coisas que justificam um desequilíbrio num combate. Eu acho que depende do telespectador que tenha uma mente aberta e que esteja disposto a correr atrás dos fatos e dos dados da série. É isso, gente. Eu espero que vocês não tenham odiado tanto essa enorme análise. Um beijo e até o próximo vídeo.